Salve tricolor, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tricolor Fat. Meu nome é Adalto Farias, pré-jogo de Atlético Mineiro e São Paulo que jogam pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos trazer todos os detalhes sobre essa partida de domingo às 16 horas. Espero vocês depois da vinheta. Fala tricolor, estamos aqui para mais um pré-jogo de Atlético Mineiro e São Paulo. Sem mais delongas, vamos entender como é que estão as temporadas de Atlético Mineiro e São Paulo e todos os detalhes dessa partida que acontece domingo às 16 horas no estádio do Mineirão. Começando pelo adversário do São Paulo, o Atlético Mineiro vem de título, campeão mineiro em 2025. Tem 16 jogos na temporada, 9 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Tem 24 gols, sofreu apenas 6. Tem Hulk como seu principal artilheiro. Além do Campeonato Mineiro, estreou no Brasileiro no último final de semana com derrota contra o Grêmio, também estreou na Sul-Americana neste meio de semana com empate e está classificado à terceira fase da Copa do Brasil. Lianco é o jogador mais utilizado da temporada, em destaque para vocês na arte. O Galo vem passando por uma reformulação, né, desde a chegada do técnico Cuca. Uma série de jogadores saíram, chegaram também bastante jogadores, daqui a pouco a gente vai ver as prováveis escalações, mas já conquista seu primeiro título no início da temporada do Campeonato Mineiro 2025. E o Tricolor venceu no meio das semanas, o Belgio deu uma respirada, tem alguns dias para trabalhar com um pouco mais de calma. Vamos ver como é que estão os números do São Paulo na temporada 2025. Atualizando para você, torcedor do São Paulo tem 16 jogos, 7 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Fez 20 gols, tomou 14. Tem André Silva como seu principal artilheiro com 5 gols. Foi eliminado nas semifinais do Campeonato Paulista. É o primeiro colocado do grupo D da Taça Libertadores, no qual estreou na última quarta-feira vitória contra o Tadieres 1-0. E está em 12º lugar no Campeonato Brasileiro. Estreia ruim contra o Sport no Morumbi. Enzo Dias, um dos destaques da temporada, tem 13 jogos. O argentino é uma grata surpresa. Bom, São Paulo não tem o mesmo início de ano do Atlético, né? Mas também são competições diferentes. O Atlético que o ano passado, apesar de ir mal no Campeonato Brasileiro, chegou a 2 finais de Copa do Brasil e de Copa Libertadores, mas acabou não vencendo nenhuma das duas. Né? Libertadores acho que mais doída para o torcedor do Galo ainda, por ter um jogador expulso no começo da final. O jogador do Botafogo foi expulso e mesmo assim o Botafogo se sagrou campeão, então, do torneio sul-americano. Vamos ver como é que devem vir as prováveis escalações de Atlético e de São Paulo. O provável Atlético Mineiro para enfrentar o São Paulo deve vir de Everson no gol, Natanael, Lianco, Júnior Alonso e Guilherme Arana. O meio de campo formado por Alan Franco, Gabriel Menino, Gustavo Scarpa e Coelho. Mais à frente, Rony e Hulk, o time do técnico Cuca. Muitas caras conhecidas, né? Muitos jogadores que saíram do Palmeiras acabaram chegando ao Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro vai ganhando o formato do Cuca, que é um bom técnico, né? Apesar de todos os problemas e do pacote que o Cuca traz com ele, que é ruim, o Cuca manja bastante de bola, faz os seus times, pelo menos no seu primeira temporada, jogar bastante futebol. Já o São Paulo, a gente ainda não tem ainda muitas informações, mas a priori deve ser o mesmo time com uma grande modificação. O Lucas segue fora ainda, tratando a lesão do joelho. O Oscar teve agravada a lesão da coxa por ter ido para o jogo pro sacrifício contra o Tadieres na última quarta. Então o Oscar está fora do confronto e inclusive tem expectativa aí de um tempo mais longo de afastamento do jogador do São Paulo, dada a gravidade da lesão. Não tem informações oficiais do clube, nenhum grande veículo ainda falou sobre o tempo que Oscar fica fora, mas Oscar deve ficar aí alguns jogos fora do time titular do São Paulo. Vamos ver como é que o Zubeldia pode vir a campo no jogo de amanhã, domingo, às 16 horas. Com a maratona de jogos, o Zubeldia deve mexer bastante no time. Essa escalação foi uma escalação colocada pelo próprio site da ESPN, que é a que eu acredito que pode ter mais sentido para o jogo contra o Atlético Mineiro. Uma possível escalação seria Rafael no gol, Ferrarese, Juan e Sabino formando os 3 zagueiros, uma linha de 4 no meio de campo com Igor Vinícius, Marco Antônio, Bobadilha e Wendel, e aí mais à frente, aí a dúvida
Acho que Luciano e André Silva sim estarão no jogo. E quem será esse terceiro homem de frente? Matheus Alves, Ferreirinha, o próprio Ferreira da base pode aparecer. Até o Rian Francisco está no site da ESPN. Veremos o que o Zubeldia levará a campo amanhã no Mineirão contra o Atlético Mineiro. Temporadas repassadas, times escalados, São Paulo e Atlético fazem um duelo de muitos jogos. E o São Paulo, como o jogo contra o Tajeres, não leva vantagem contra esse adversário. Para quem tem acompanhado o nosso conteúdo, a gente sempre traz os números históricos das partidas e vamos ver qual é o histórico de São Paulo e Atlético. São Paulo e Atlético Mineiro têm 91 jogos na história. São 28 vitórias do São Paulo, 29 empates e 34 vitórias do Galo. Apesar do retrospecto ruim do São Paulo contra o Atlético, inclusive que vai tentar quebrar um tabu de mais de 30 anos amanhã no Mineirão, o São Paulo foi campeão brasileiro em cima do Atlético Mineiro. Então, o São Paulo tem boas recordações, apesar dessa desvantagem, e ser um dos poucos times no futebol brasileiro no qual o São Paulo não tem mais vitórias. Bom, vamos ver a ficha técnica do jogo, quem apita, onde passa, o estádio, enfim, o horário do jogo, tudo para você aí na ficha técnica que está na tela. Segunda rodada do Campeonato Brasileiro, dia 6 de abril de 2025, Mineirão, às 16 horas, tem São Paulo e Atlético Mineiro, jogo que passará na Rede Globo e também no canal Premier. A arbitragem fica por conta do senhor Ramon Abate Abel, auxiliados por Vitor Hugo Imazu dos Santos e Gisele Casarail. No VAR teremos Wagner Huawei. Bom, ficha técnica aí na tela para vocês. Como vocês viram, o jogo passa na Globo, também passa no Premier, mas fica o convite, passaremos ao vivo aqui no Tricolor Underline Fest, também na União Esporte Rádio e na União Tricolor Paulista. Eu estarei na narração e meu parceiro Marcelo Santiago da União Tricolor Paulista nos comentários e reportagem. Fica aí o convite para vocês. A partir das 3h30 da tarde estaremos ao vivo. Abaixa o som da televisão e vem torcer com a gente aqui. Todos os jogos do Tricolor na temporada 2025 ao vivo aqui para vocês. Segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Tem 10 jogos. Queria passar para vocês também quais são os jogos, quais os horários, datas e aonde vai passar para que você tenha aí atualizado e escolha quais jogos você quer acompanhar. Segunda rodada do Campeonato Brasileiro começa com Corinthians e Vasco da Gama, jogo exclusivo do Prime Video às 18h30. No mesmo horário também temos Ceará e Grêmio jogando no Castelão às 18h30, então no Premier. Botafogo e Juventude jogam um pouco mais tarde, também no sábado, às 21 horas, jogo da Sport TV e do Premier. No domingo, o jogo começa às 16 horas, tem Fluminense e Bragantino, o jogo da TV aberta da Globo e também do Premier. São Paulo e Atlético Mineiro, como a gente falou, jogo da Globo às 16 horas, também passará no Premier. Inter e Cruzeiro jogarão mais tarde, aí começa a rodada das 18h30, jogo lá no Beira-Rio, jogo também do canal Premier. Às 18h30, no mesmo horário, Flamengo e Vitória jogam no Barradão, jogo do Premier. No mesmo horário, Palmeiras e Sport jogam no Recife, jogo aí do Premier, da Record e da Cazé TV, beleza? Ainda no mesmo horário, Mirassol e Fortaleza jogam em Mirassol, jogo do Premier. E aí, para fechar a rodada, às 20h30 no domingo, Santos e Bahia na Vila Belmiro, jogo no Premier e na Sport TV, beleza? Classificação do Campeonato Brasileiro ainda, primeira rodada, né? Tem aí como principais líderes o Fortaleza, Juventude, Vasco, Cruzeiro e Grêmio, todos os times que venceram na primeira rodada. O São Paulo é o 12º colocado até então. Tem como principal artilheiro do Campeonato Brasileiro Gabriel Tagliari, do Juventude, com 2 gols. E as assistências são lideradas por William, do Cruzeiro, também com 2 assistências. Bom, torcedor de São Paulo, é isso, as principais informações aí. Tomara que São Paulo consiga fazer um bom jogo. Ainda uma incógnita se o Beldia vai com o time inteiro ou não. São Paulo tem um compromisso na quinta-feira contra o Alianza Lima no Morumbi. Jogo pela segunda rodada da Copa Libertadores, que me parece que vai ser o foco do São Paulo. São Paulo tem muito mais chances nas Copas do que no Campeonato Brasileiro. Mas, né, o jogo importante contra o Galo, São Paulo vai ter um campeonato duro, o Campeonato Brasileiro, né? São muitos times complicados, jogos difíceis. Enfrentar o Atlético Mineiro
em Minas Gerais não é uma tarefa fácil. São Paulo não vence lá há mais de 30 anos. Enfim, veremos o que o Zubeldia vai armar aí para pegar o time do Galo, que vem de título, né? Campeão mineiro, apesar de estar jogando Sul-Americana, o Atlético vem aí forte para a temporada 2025. Fica de novo o convite. Vem com nós amanhã, 3h30, estaremos ao vivo aí para transmitir Atlético Mineiro e São Paulo. Para você que chegou até aqui, também queria deixar o convite para você se inscrever no canal. Clica no sininho para que você seja notificado a cada novo conteúdo. Também compartilhe todos os nossos conteúdos para que cada vez mais os nossos conteúdos cheguem a mais São Paulinos. E também deixe seu like. Seu like é muito importante para a gente, para que cada vez mais nosso trabalho cresça. Beleza? Encontro vocês amanhã às 3h30. Meu coração tem 5 pontas e 3 cores, porque São Paulo é sentimento que jamais acabará. Beijo do gordo. Tchau.